Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje nós vamos trocar uma ideia sobre o SDIL. Vamos lá ver o relatório dele, ver o que tem aí de novidade e falar um pouquinho dos próximos passos desse fundo, o que deve acontecer aí nele. Deixar minhas redes para você que é inscrito no canal, se inscreva, isso ajuda bastante. Bora lá! E galera, estamos aqui com o relatório do SDIL. A Rio Bravo mudou, né, a formato visual dos relatórios dela. Eu tô acostumando ainda, viu? Algumas coisas ficaram legais, outras ficaram meio ruins, mas faz parte. Dados gerais aqui dele, a gente vê um fundo com seus 60 mil cotistas, bastante gente aí na base desse fundo, que ele é gerido, é uma cogestão entre Rio Bravo e Telos, né? São os dois juntos aí. Alguns destaques dele, ele coloca, né, que é o foco na localização, estratégia de last mile e quadrados ativos. Esses dois caras aqui, eles estão ligados, né? Se você tem um galpão last mile, você tem um galpão com uma localização estratégica. Então acaba que uma coisa é complemento da outra, né? Uma coisa é basicamente a mesma coisa. Aqui temos os dados gerais dele, e a gente vê são 5 ativos aí, vacância bem baixa, 2% só. É um fundo de logística tamanho aí de pequeno para médio, a gente pegando aqui pela BL dele, 12 inquilinos. Ele não colocou aqui para a gente uma informação do patrimonial, mas a gente consegue ver que tem um desconto, o patrimônio líquido, valor de mercado, a gente vê que tem um desconto, mas ele não colocou o valor do patrimonial expresso, assim, acho que poderia pôr, né? Por mais que tijolo a gente sabe que não é o mais importante dos indicadores, mas seria interessante. O fundo pagou 76 centavinhos, que dá um yield de 10% aí, em relação a esse valor de 91. Bem interessante mesmo. O yield bom, um fundo que tem uma alavancagem, isso aí não dá para deixar de falar, tem uma alavancagem, então tem que se colocar isso na conta. Ele começa comentando a questão do yield, né, dos rendimentos, comenta também um ponto desse CRI que eles fizeram para pagar a última parcela do centro logístico lá de Contagem. O CRI recebeu rating A+, e isso, pessoal, não tem nada a ver com o fundo. Né? Muita gente pensa, porque o fundo da Rio Bravo recebeu A+, então se fosse sei lá, no HGLG seria AAA. Não. Essa classificação ela leva em conta a qualidade de crédito do inquilino, que é quem de fato está pagando lá os créditos que foram cedidos, e as garantias, que no caso é o imóvel com a LTV aí interessante. Então, acaba que é esse ponto. Outra coisa que a gente pode conversar também foram alguns retrofits que eles estão fazendo. Tem esse One Park, gastaram 39 milhões nele. Colocaram aqueles sprinklers, que são aquele negocinho que fica preso no teto, assim, fica preso no teto. E aí, se tiver um incêndio, ele detecta o aumento do calor e já joga a água automática, não tem nenhuma ação humana. Isso é bom, é importante ter galpão que tem esse tipo de medida contra incêndio. Ele coloca também que teve um investimento num gerador e que mexendo na cobertura aí do imóvel, a gente consegue ver aqui, ó, troca das coberturas, a gente vê como é que era o antes e o depois. Um ponto que a gente vê a gestão colocando sobre essa obra foi que gastaram 39 milhões e em troca o que eles tiveram? Eles tiveram aí uma prorrogação do contrato da Sherry Williams e tiveram um reajuste do contrato da Braskem acima da inflação. Qual que é o ponto sobre isso? Pessoal, no momento que você faz uma obra no imóvel, você tem que ter um retorno sobre ela. Então, isso aqui é um mínimo que deveria acontecer. E, no caso, a gente consegue ver que um dos retornos que o fundo teve, no caso da Sherry Williams, foi uma prorrogação do contrato, não foi nenhum aumento no valor financeiro. Então, você não sente, tipo assim, um cap rate nesse valor, tipo, coloquei 39 milhões, vai me render X mil reais a mais no mês. No caso da questão da Sherry Williams, foi numa prorrogação do contrato, né? Aqui um pouco das fotos, né? Aqui, como é que era o ativo antes, depois. Aqui também temos algumas obras desse galpão aqui de Guarulhos, obra dessa Futura Tintas. Tem um ponto de atenção nessa obra, que essa obra já está ficando cara, já aumentou em 20% o custo.
e de acordo com a gestão, para segurar os novos aumentos, eles fizeram todas as contratações dos prestadores de serviço e tudo mais. Um ponto sobre isso, você sabe como é que é a obra, né? Você planeja, contrata, deixa tudo pronto, no final sempre aparece alguma coisa, você vai ter que gastar mais. Então, a obra que já está ficando cara aí. Momento ruim de fazer obra, né, pessoal? Infelizmente, essa questão toda aí da pandemia jogou o custo das obras lá pro teto. Aqui, a gente consegue ver um pouco das fotos do galpão. E aqui um ponto a gente fala da questão da dívida. Fizeram uma dívida de 130 milhões para pagar essa última parcela desse centro logístico de contagem. Como é que ficou feita essa dívida? São duas séries. A primeira, uma série curtinha de 36 meses, que é essa aqui, ó, que vence em 2025. E a segunda, um pouco mais longa, e tem aí uma CDI mais 2, a outra IPCA mais 7. Como é que vai funcionar essa questão? Eles vão ter uma carência de 12 meses do pagamento principal, a gente consegue ver as carências aqui, ó, aqui e aqui. E essa dívida atrelada ao CDI, vocês estão vendo esse valor de 60 milhões? Ela é uma dívida com um pagamento bullet. O que é o pagamento bullet? Você fica, durante todo o período da dívida, só pagando juros. Você paga só juros, não amortiza nada. Chega no final, na última parcela, você vai lá e dá uma lapada e quita o negócio de uma vez. Por isso que aqui a gente vê o saldo do cronograma de amortização saindo de 5 para 60 e depois voltando para 9. Então, o que a gente consegue ler com isso aqui? Consegue ler que em 2025 esse fundo vai ter que fazer uma emissão, obrigatoriamente. Vai ter que fazer. Ou então ele vende algum imóvel, então, mas considerando que nada seja vendido e tudo, ele vai ter que fazer uma emissão para pagar essa parcela. Então a gente fica aí vigiando. Pode ser que ele venda um imóvel no meio do caminho e tal, mas é um ponto de atenção aí que foi criado. Temos que ficar ligado. E um ponto legal, essa dívida ela não tem nenhum tipo de multa para o pré-pagamento. Então vamos supor, pode ser que ano que vem, ou ano que vem em 23, ou lá em 24, o mercado esteja num boom novamente e tal, o fundo consiga emitir facilmente, aí vamos ver se a gestão vai emitir, vai pegar e vai quitar essa dívida logo de uma vez, para não ficar aí com esse risco lá para 2025. Agora, no cenário contrário, onde a gente entra numa crise, um problema maior, como é que vai ser quando chegar lá em 2025? Claro que falta 3 anos para isso acontecer, tem muita coisa para acontecer nesse meio do caminho, mas a gente tem que ficar ligado aí nesse ponto. Cria-se um estresse, entre aspas, lá em 25. Vamos seguindo. Aqui um pouco do relatório do Fundo RE. Ele teve um resultado um pouquinho maior esse mês, manteve a distribuição do patamar de 76 centavos. Aqui um pouco das diferenças do relatório, né? A gente consegue ver. Eu acho que ficou muito poluído, principalmente essa página, letras pequenininhas e tal. Acho que poderia ter feito de uma forma mais interessante. Enfim, fundo a gente vê que ele vem pagando 76. Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. Ele já vem pagando 76 desde lá de outubro do ano passado. E esse mês aí ele veio pagando 76, 76, 76. E que é aí o novo patamar do fundo. Aqui um pouco do resultado da cota e tudo. E aqui a gente vai conversar um pouco da alavancagem. Falando em alavancagem, muita gente pergunta, né? Deixa eu até voltar aqui para o comentário. Aqui, ó. Muita gente pergunta, como é que você calcula a alavancagem em relação ao ativo, em relação ao patrimônio líquido, e aí? Galera, eu utilizo em relação ao ativo. Tem fundo que usa igual o caso da Rio Bravo aqui em relação ao patrimônio líquido, e não tem um padrão. Cada fundo usa de um jeito. Eu já vi fundos que fazem igual a Rio Bravo, já vi fundos que utilizam o ativo, então acaba que não fica uma regra muito certa, mas eu acho mais interessante realizar ativo versus passivo. Enfim, independente da métrica, a gente consegue ver, ó, ativo total 846, passivo total 203. Ele dá mais ou menos aí uns 25%, dá um pouquinho menos, uns 23, aí, fazendo a conta de cabeça aqui. Então, a gente consegue ver aí e como é que tá esse passivo aí do fundo, né? Ele tem aí, não tem muita grana em caixa, né? Tem um pouquinho em fundo imobiliário, um pouquinho em renda fixa, e aqui no caixa dele também ele coloca, fica nesta página. Tem uma página que ele mostra o desembolso de obras, não está carregando aqui, deixa eu ver se eu acho. Acho que é essa aqui, depois. Enfim, esse caixa ele vai ser consumido bastante nessas obras, aí vai sobrar pouca coisa, viu? Isso também é um ponto de atenção. O fundo operando com patamar de caixa bem baixo. Aqui um pouco questão de liquidez e porcentagem de cotas negociadas. A liquidez dele é ok, não é a melhor de todas, mas dá para levar.
A gente vai levando aí, fica aí um patamar tranquilo para o tamanho do fundo. Aqui um pouco dos imóveis, a gente consegue ver aqui o de contagem que ele comprou por último, essa questão da última dívida que ele fez, e os outros aqui. Imóveis em localizações boas, viu, pessoal? Não são localizações ruins, não. A gente consegue ver um pouco de como é que está o fundo. É muito contrato atípico, muito contrato típico. Esse de contagem é um contrato atípico, então é bom você ter uma alavancagem de contrato atípico. Por mais que é o Correios, né? A gente não sabe o que pode acontecer, estatal, mas é um bom inquilino aí. Aqui um pouco pelo tipo de contrato, bem dividido entre típico e atípico. O reajuste, o grosso, tá no IPCA, tem um pouquinho de GPM também, mas o grosso é IPCA. Um pouco dos locatários, aí a gente vê que são poucos locatários, um pouco concentrado, e o setor de atuação. Investimentos contratos, lá em 23 tem 22% da receita, vamos ficar ligado, vamos ver aí como é que vai ser. Ficar de olho com esse ponto aí. Aqui a gente consegue ver os inquilinos todos e o mês de reajuste. Eu prefiro quando eles colocam um gráfico tipo esse, com os reajustes, que é mais fácil de ver, assim ficou meio ruim de ver. Você não consegue ver claramente quantos por cento da receita vai ser reajustada no mês e tal. Acho que eles poderiam fazer isso aqui de forma gráfica, assim, de gráfico de barra. Acho que é mais legal do que uma tabela. Aqui um pouco da comparação da vacância do fundo com as regiões. E aqui uma linhazinha do tempo de como é que foi o fundo aí desde então. Como eu comentei, o logístico lá de contagem foi a última aquisição do fundo. E galera, é isso que a gente tem para trazer. Fica aí o relatório do SDIL. Mudaram a formatação, o gráfico e tudo. Ainda tô acostumando. Algumas coisas ficaram boas, outras ficaram ruins e tal. A gente vai levando aí. Vai se adaptando à mudança. E aí, vamos vendo como é que vai funcionar esse fundo aqui para frente. Tem aqueles pontos que eu comentei da dívida, principalmente da série Bullet lá que ele tem que pagar. Vamos ficar de olho nisso aí para não ter dor de cabeça. Fechou? No mais, galera, fica aí o vídeo. Fundo logístico aí que eu vejo que bastante gente pede vídeo. Beleza? Valeu, até a próxima. Fui!